Mas aí a gente pode conversar sobre sempre, como sempre, sobre o processo, né, do pão, do fermento. Hoje teve uma aula lá no YouTube para vocês aprenderem a colocar o preço no pão. Confere lá porque a aula está aberta, tá? No meu canal lá no YouTube, Nanda Benites. Todo mundo adorou a aula. Eu já estou recebendo vários inbox assim que deu uma clareada. São coisas simples, gente, que faz a diferença, tá? Que pedra é aquela no seu forno elétrico? É uma pedra sabão, tá? Que teoricamente seria para pizza, doce ilusão. Eu coloco aquela pedra porque conforme a gente o Britânia não tem meio termo, você tem que abrir a porta toda do forno, né? Então eu junto com a panela aqueço aquilo lá. Por quê? Porque aí quando eu abro e fecho no forno, eu consigo ter alguma coisa que tá bem quente lá dentro. Então não sofre tanto a queda de temperatura. Mas se você não tiver, não precisa não, tá? Só deixar aquecer bastante a panela, ser rápido, que funciona. Sem perceber, meu levar farinha vencida. Olha, às vezes, tá? As pessoas usam a farinha vencida, mas não muito vencida, e não tem muito problema, sabe por quê? Porque depende de como você estocou sua farinha. Se for só para você, não tem problema, ninguém vai morrer. Para vender a gente não pode, né? Porque tem multa, lá. E a gente geralmente não deixa vencer porque geralmente falta, né? Agora que eu vou viajar, eu tô com um pequeno excesso de algumas farinhas, assim, as farinhas mais diferentes, que eu tô vendendo e tô me desfazendo para não ter nada aqui enquanto eu estiver fora, para não estragar. Mas não tem problema não. Espera para ver, né? É um bom teste. Se der ruim, você faz de novo. O fermento, ele é bem resistente. Ele não morre assim tão fácil. A gente tem que judiar mesmo dele. Deixa eu ver aqui que alguém me perguntou alguma coisa. Tururu. A minha panela é a cocote, ela não precisa, toda panela precisa aquecer. Assim, a panela aquece porque ela simula um forno de lastro, tá? Com teto e piso. Então, olha só, quando você faz com a panela quente, você vai contar unicamente com a transmissão do calor do forno para a panela e dali para o pão. Quando você aquece a panela, você está criando um microambiente, tá? É um mini forno portátil, entre aspas, porque não é tão portátil assim, porque a gente precisa colocar a panela dentro de outro forno. Então, a panela fria não tem o mesmo desempenho da panela aquecida. Então, mesmo sendo cocote, tem que aquecer sim. E dependendo do forno, você vai ter mais tempo aquecendo ou menos tempo aquecendo. Aqui no Britânia, eu aqueço pelo menos 40 minutos. Tem umas pessoas que têm forno turbo com vento, né, e que não desliga, e que também fazem com panela dentro desse forno. E aí é um forno que atinge a temperatura rápido. Porém, cuidado, porque ele atinge a temperatura, não quer dizer que a panela esteja na temperatura que está marcando seu forno. Então você tem que ter cuidado com isso. Você vai comer? É porque eu já comi. Eu já comi porque eu entro no jejum. Então, às vezes as pessoas aqui não querem. Ninguém faz jejum, só eu faço jejum. E aí as pessoas querem comer muito tarde. E aí no dia seguinte acaba sendo ruim, porque eu não faço as horas de jejum que eu queria. Para assar os pães, pode assar na panela de ferro e de barro? Pode, você pode trocar a panela de ferro pela panela de barro? Pode. Você só tem que ter cuidado que a panela de barro é mais sensível, tá? Não quer dizer que a outra também não seja. A gente tem que entender que a grande sensibilidade é que a gente não tem líquidos, né, na panela. A panela não foi feita para isso, a gente que força a barra. O barro é um material diferente do ferro, né? Então, a contração dele, né, em termos plásticos e térmicos, termodinâmicos, é diferente do barro, o barro vai acabar quebrando, tá? É isso. Então tem que ter cuidado para você um dia não se surpreender com esta panela quebrando e alguma coisa quente caindo de dentro da panela.
Eu tenho alunos que fazem até com panela inox. Eu tenho também uma aluna minha que ela faz com 2 assadeiras. Eu acho muito perigoso, porque não tem como pegar. Ela mesma já falou que ela já se queimou algumas vezes. Mas acho que agora ela comprou uma panela. Mas enquanto ela não tinha, ela fazia assim. Vocês só têm que ter cuidado com as invencionices de vocês para não se machucarem. A panela é bom por quê? Porque é confortável, é segura, né? Apesar de ser pesada, muitas pessoas se queixam porque a panela... Ai, é pesada, eu não aguento. Ai, com o tempo acostuma. Chocolândia do Ipiranga. Então, em São Paulo, eu dou aula lá na... Como é que chama? Vila Pano. Não sei como é que é na Chocolândia. É que na Chocolândia acho que o forte é mais bolos, né? Doces. Não sei, posso estar iludida por causa do nome, né? Nem vi o espaço da Chocolândia, para ser sincera. Fui no Rio, comprei a farinha 5 estações. Quando acabar, será que vai dar ruim se alimentar com rosa branca? Olha, é uma boa pergunta. Tipo, vou traduzir a sua pergunta. Troquei a farinha que estou alimentando o fermento. Não vai dar ruim. Vai ter outra resposta. É como se você todo dia... Como é que eu vou te explicar de uma maneira bem real? Eu tenho hipotireoidismo, tá? Então eu tomo um remédio todo dia de manhã. Ele é manipulado, tá? Porque é uma dosezinha bem baixa. E aí o que acontece? O meu remédio acabou e a manipulação ainda não entregou, só que eu não posso ficar sem. Isso é igual ao fermento, ele não pode, acabou a farinha e você não pode ficar sem alimentar. Então eu comprei um outro na farmácia. Não vai dar ruim, mas não é a mesma coisa, tá? Então, algumas coisas você tem que entender que você vai fazer pela necessidade. E por que acontece isso? Porque a gente muitas vezes não se planeja. Eu sempre peço para vocês não deixarem a conta da farinha. Se vocês gostam de alimentar com um determinado tipo de farinha, tenham em estoque essa farinha para o fermento, porque aí ele sempre vai ter um comportamento constante. Cada vez que você troca de farinha, ele se comporta de uma maneira. Mas assim, eu acho a rosa branca boa. Nanda, posso usar fermento biológico naquela receita de... Gente, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Vocês só vão ter que pagar o preço por isso e fazer as contas, né? A receita, quando eu posto da maneira que eu faço. Quando vocês querem fazer as suas alterações e modificações, vocês têm que fazer as contas, tá? Eu não faço isso com fermento biológico. Por quê? Sei lá, porque eu não faço, porque eu faço ele com levain. Eu tenho receitas que eu posto com fermento biológico. Aí, geralmente é o inverso, a pessoa quer fazer com levain. Quando eu posto, é a receita que eu mais gostei, tá? É a que eu faço e gosto de comer, que funciona para mim. Então, assim, poder fazer, vocês sempre podem tudo, mas vocês vão ter que testar e viver essa experiência de como vai ser. Deixa eu olhar aqui. Nanda, como saber se a minha sova foi excessiva? A sua rede de glúten não vai ficar legal, tá? Ela vai se partir. Ou a massa vai aquecer demais. Mas olha só, 100% manual é difícil chegar nisso. Eu, pelo menos, nunca vi alguém sovar em excesso num processo 100% manual, por Deus, tá? Então, eu acho que o processo 100% manual, ele é excelente. Por quê? Porque você tem total domínio da textura da massa. Como você está em contato com aquela massa desde o início, você vai calibrando a sua mão e a sua sensibilidade para observar isso, né, de forma no tato. Então, por isso que você vai ganhando muita prática. E aí, quando você joga num equipamento, você tem um desempenho muito melhor do que uma pessoa que fica fazendo a vida inteira em equipamento. Quando eu viajei para Itália, eu fiz um treinamento no Moinho, tá? No Moinho das 5 Estações. E eu ouvi isso de um dos chefes, mas não é chefe, né? Eu não sei como é que eles se chamam lá, a gente chamava de instrutor.
mas o Antônio Vitale é uma das pessoas mais antigas do moinho e ele sempre parava a máquina para pegar na massa e ver o ponto de véu. A todo momento ele estava parando a máquina e pegando na massa, né? E aí eu achei isso muito bom, por quê? Porque assim, eu era a única mulher no treinamento, né? Inclusive acho que era pirralha, né? Não sei. Não, tinha os caras mais novos. Mas o que acontece é o seguinte, ele pegava a massa e falava, gente, não fiquem perguntando quanto tempo vai bater, porque varia de equipamento para equipamento. Aí eu dentro de mim falava, ai, nossa, graças a Deus que alguém está falando isso, porque eu não aguentava mais aquele monte de homem falando assim, ai, quanto tempo? Ai, quanto tempo ele bateu? Ai, todo mundo anotando o tempo que ele bateu. Eu nem me preocupava, porque meu equipamento não é igual ao do homem. Então, assim, quando ele falava aquilo, eu, assim, dava uma respirada e falava assim, ah, ainda bem que eu penso direito, que não tem nada que ficar maluco do tempo, sabe? Isso aí é tudo aspecto de massa. Depois, eu também entrei em contato com outros profissionais, assim, de altíssimo nível, e todos eles falam, gente, tem que olhar o ponto da massa, é visualmente, tem que pegar na massa, tá? Agora, quando a sova é excessiva, geralmente no equipamento você esquenta a massa e você vê, tá? Que ela não fica, ela tem um outro aspecto, ela não se junta, é uma coisa estranha, tá? Que a gente chama de queimou a massa, nem dá para utilizar. Agora, no processo 100% manual, difícil mesmo, tá? Difícil. Sova excessiva. O que acontece geralmente é vocês acharem que sovaram demais, quando na realidade está faltando. E não é nem sovar. Eu não uso sova, eu misturo e dou descansos. Eu acho que isso é suficiente. E eu faço autólise, como todo mundo sabe, né? É praticamente uma oração para mim, eu faço autólise. Eu não abro mão da autólise para pães simples. Deixa eu olhar aqui. O pão responde, né? Então você entende que a massa responde e lá no forno, se você por um acaso fez no equipamento essa sova excessiva, ele não vai dar um bom salto de forno, o miolo vai ficar denso, por mais que tenha fermentado, ele fica esfarelando depois que está pronto, tá? E ele não tem o mesmo desenvolvimento. Nanda, minha massa cresceu, mas não afunda o dedo. Está desde ontem na geladeira. Gente, vocês me deixam para morrer com isso. Você tem que ver, você vai ter que arriscar. Não tem muito jeito. Por quê? Porque eu não sei como você fez a sua massa, eu não sei a temperatura da sua geladeira, eu não sei a sua realidade. Então, a realidade é particular de cada um. A partir do momento que você começa a fazer os seus testes, você mesmo vai chegar em conclusões. Pode ser que a sua geladeira esteja muito fria, e aí, se ela está muito fria, não adianta, não vai voltar mesmo. Ou até às vezes você está tocando muito devagar. Não é para tocar com força, mas é para fazer uma leve força, sim. O único medo que você pode ter é de não saber e ficar dependente. Melhor fermentar demais, você anotar o número de horas e ter um disco voador do que você nunca saber o máximo que a sua massa aguenta fermentar. É normal o levain ficar líquido? Não sei, depende do seu fermento. O meu fermento é entre firme e líquido. Ele não fica líquido nunca, porque eu sempre alimento. Mas eu tenho muitos alunos que abandonam na geladeira, daí ele fica líquido. Outros alunos fazem levain líquido, então naturalmente ele é líquido. Tenho dificuldade em ver o ponto de véu, pois uso 50% integral. Alguma dica? Sim. Faça 100% farinha branca, fique craque, fique expert em fazer 100% farinha branca, aí depois você faz com 10% integral. Aí você ficou bem? Aí você faz 20%. Depois você faz 30% até chegar no 50%. Se você logo de cara começa com 50%, você nunca vai conseguir fazer direito. Assa, exatamente isso. Entrega para Deus e faz a sua anotação. Vê a temperatura que ficou, quantas horas ficou, anota tudo o que aconteceu e aí você vai ter um resultado. Se for bom, você vai repetir. Se não for bom, você já sabe que tem que ou aumentar horas ou diminuir horas.
em que momento qualquer recheio ou sabor a gente, por norma, adiciona na mistura, tá? Então, na mistura, a gente adiciona os recheios. Eu sei que vocês podem ver muitas pessoas fazendo na internet na hora da modelagem, mas é aquela coisa que eu já falei para vocês. Quando você vai fazer um monte, você vai fazer 50, isso não é possível. Então a gente sempre coloca na mistura. Mesmo porque na modelagem você não vai ter uma distribuição desse recheio de forma legal. Então você vai ter pedaços sem recheio, pedaços com recheio demais. Então o ideal é você colocar na mistura, a fim de saborizar a massa toda. Vocês são muito doidos. Gente, vocês entendem que a maioria das coisas vocês erram pelo simples fato de vocês não quererem testar? Vocês não pensem que eu também não tenho minhas dúvidas, tá? Eu não tenho com quem tirar minhas dúvidas. Aí eu vou lá e faço, entendeu? Se der errado e não der para comer, eu vou jogar fora. Se der certo, que bom, descobri alguma coisa. É simples assim. Porque, tirando coisas exatas, a maioria das coisas a gente não tem muita certeza, a não ser fichas já calculadas. Agora, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa nova do zero, é normal você fazer e errar. Faz parte do processo, tá? É a mesma coisa, ninguém nasce correndo. As pessoas primeiro engatinham, né? Primeiro ficam de pé, depois engatinham, depois correm, né? Andam, depois correm. Então, a mesma coisa. É uma atividade que a gente faz e a gente tem que entender que nem sempre a gente vai acertar. Agora, a escolha de não aprender nada quando erra é só sua. Eu prefiro sempre aprender alguma coisa, até mesmo o que eu não devo fazer. Né? Olha, eu trabalho com algumas farinhas bem de ponta mesmo, e às vezes as pessoas dizem assim, essa farinha é muito estável, essa farinha sempre é igual. E não é, gente. Às vezes, dependendo da forma com que foi estocada, às vezes dependendo até do tempo que está aberta essa farinha comigo, ela muda. Então, assim, às vezes eu faço tudo igual e dá errado alguma coisa. Então a gente tem que ficar atento aos sinais da massa. Eu falo isso para vocês porque essa última temporada eu tive com uma saca de uma farinha e que ela estava muito instável. E todos os meus alunos estavam reclamando, né? Mas as pessoas comumente falam que não, é impressão. Não é, gente. Deixa eu olhar aqui. Deixei fermentando e alimentando desde o dia 3. Dia 3? Dia 3 o quê? De dezembro? Amanhã farei pão. Ele está mole, mas... Olha, o Souza Lisandro, eu não sei qual o processo que você está fazendo, então fica complicado. Quando a alimentação do Levan, 1, 2, 3, tenho que manter sempre a mesma alimentação? Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que entender uma coisa. Se você busca um padrão, você tem que ter repetição. Se cada hora você faz uma diluição, você nunca vai ter padrão. Então, até você ficar familiarizada com algum tipo de processo ou mecânica, você tem que fazer uma opção. Então, isso é o que eu acredito, mas várias pessoas acreditam em diversas coisas, sabe? É igual você ter fé. Você tem fé numa coisa. Se você tem fé em 500 milhões de coisas, aí é aquela pessoa que acende uma vela para cada santo. Diluição de Levan é a mesma coisa. Se você ficar fazendo cada hora uma coisa, cada hora acendendo vela para um santo, vai dar problema, né? Então, por quê? O problema é a falta de padrão. Você não consegue treinar visualmente o seu sentido, né? E a sua sensibilidade para ver uma resposta e para ver pequenas mudanças. Eu não sou contra trocar de diluição. Eu só acho que tudo que é muito novo, é melhor você não ficar fazendo muitas variações. Quanto mais variação, pior é. Pior é, pode ter certeza. Basta você entender que quando você começa a aprender a dirigir,
o instrutor da autoescola, ele vem sempre com o mesmo carro. Ele não vem sempre com um carro diferente, né? E por quê? Porque a gente está aprendendo, então a gente tem que se acostumar. Então, algumas coisas a gente tem que se acostumar. Crianças quando são alfabetizadas, elas têm toda uma logística. Você tem que pensar nas coisas que a gente aprende por repetição. O pão, a gente aprende um método, e aí a gente faz a repetição consciente para depois a gente extrapolar fazendo outras coisas. E aí depois a gente extrapola mais um pouco e começa a inventar coisas. Eu não acredito também que uma diluição é melhor que a outra, ninguém perguntou, mas eu já vou responder. Eu acho que o que funciona para você pode não funcionar para mim. Então, as diluições também e as hidratações são livres. Deixa eu olhar aqui. Olha, eu não comecei direto com fermento natural. A minha vida começou com fermento biológico, tá? E para ser mais específica, começou com fermento biológico fresco. Depois eu aprendi a usar o seco, né, o seco instantâneo, e depois eu aprendi a fazer pré-fermentos, para por último aprender a fazer fermento natural. E isso foi muito bom para mim, porque eu tenho plena consciência de como trabalham os micro-organismos, o jeito que eles gostam, os tempos de fermentação. Quando a gente aprende a trabalhar direto com fermento natural, sem nunca ter feito nada com fermento biológico, é extremamente difícil. Você acaba decorando padrões, você não entende de fato o que você está fazendo, você apenas aceita, né? Então, eu acho que é uma boa para quem faz muito tempo com biológico e depois passa para o fermento natural. O fermento do meu marido é 1, 2, 3. Ele pode usar esse fermento para focaccia? Ué, por que não poderia? Pode. Quando provam meu pão, me pedem para ensinar. Eu nem sei o que dizer. Manda aqui pro meu canal. Oi, Permita! Digo para... fala para procurar meus vídeos. Meu pão ficou duro, porém perfumado. Mas só o prazer de saber que meu levain... Pois é, eu também acho. Porque assim, os primeiros... Eu já fiz muito pão duro, gente. Mas assim, eu fazia pão duro de fermento biológico, tá? Com fermento natural não consegui não fazer pão duro. Por quê? Porque já não era novidade para mim, vocês entendem? Então assim, eu fiz muito pão duro com fermento biológico, porque eu não sabia fazer a mecânica da fermentação. Já com fermento natural, o que eu geralmente erro é fermentar a mais, tá? Então, o fermento biológico é uma grande escola, porque é muito difícil. Eu não sei você que falou que seu pão tá duro, se você já trabalhava com biológico, mas é muito difícil alguém que trabalha com biológico fazer um pão de fermentação natural duro, né? Porque geralmente a pessoa sabe fermentar. Eu entendi que era pão. Como manter a alimentação do fermento natural quando a temperatura ambiente é muito baixa? Você dá um jeito de aquecer. Pega uma lâmpada, coloca dentro de um armário, dentro do forno. Cuidado com armários de madeira, porque outro dia eu quase incendiei a casa da minha sogra, né? Teve uma época aqui no Rio que estava frio, estava 18, né? Estava 17. Eu precisei aquecer um armário para colocar o fermento e a lâmpada encostou na parede do armário e foi queimando, né? Pois é, quase incendiei a casa da sogra. Temperatura é uma coisa que você vai manipular. Você vai ou aquecer ou refrigerar. Tipo, agora eu liguei o ar-condicionado aqui, né? Então, para fazer pão, vai ficar bom. Por quê? Porque aqui tá mais de 30. Ah, não tem problema não. Boa noite. Fiquei sabendo que o levain pode ser desidratado para ser guardado por mais tempo e reativar somente quando precisa. Isso é mito ou realidade? Tá. Olha, eu acho que isso é uma opção. Eu não gosto de fazer isso porque eu faço pão sempre. E assim, tudo que você quer que seja um padrão na sua vida, você tem que repetir. Então, se você quiser
sempre desidratar e sempre reativar, você vai ter que viver essa rotina. Eu não gosto de fazer isso, eu não vejo necessidade porque eu sempre estou alimentando o fermento, tá? Então, o fermento, para mim, é um modo de viver, né? Porque eu também faço os pães para vender, fora de ensinar. Então, eu não tenho necessidade de botar ele desidratado. Nem quando eu vou viajar. Quando eu vou viajar, ou eu deixo alguém cuidando do meu fermento e eu levo sempre um potinho. Mas não é mito, você pode desidratar sem problema nenhum. Para desidratar, você vai esticar numa superfície limpa, né? Vai esticar uma película do fermento, vai deixar ele secar, depois vai raspar e guardar no vidrinho, tá? E depois você vai ver o padrão que você vai reativar esse fermento. Com quanto de hidratação, como é que você vai fazer para reativar. Sei que você não curte ficar reproduzindo receitas, mas queria fazer uma receita que tem alimentação diferente da minha. Será que vai dar certo? Eu não sei, faz. Né? É aquela coisa, você tem que fazer. É o que eu falo, vocês têm uns medos que são completamente infundados. É o medo de fazer e dar errado. Gente, vocês no início, vocês não andavam não, tá? Vocês engatinhavam. E quando vocês caíram a primeira vez na vida, vocês não ficaram com medo e paralisaram e nunca mais andaram, né? Tanto é que tá todo mundo aí de pé hoje andando. Então, o pão é a mesma coisa. O pão, a comida. Olha, eu já fiz muita comida ruim também aqui em casa, sabe? Tinha algumas coisas que a minha mãe me ensinou a fazer e que não funcionavam aqui na minha casa, que eu não conseguia fazer de jeito nenhum, ficava uma droga. Entendeu? Então, assim, muita coisa. Eu demorei muito tempo para acertar um macarrão bom, sabe? Meu arroz ficava ruim, ficava unidos venceremos. Então, sabe? Eu não gosto de fazer ovo frito, mas a Malu adora ovo frito. Então, eu ensinei a Malu a fazer ovo frito. Mas as primeiras vezes que ela fez, saía errado. Então, assim, gente, é a vida. Saiu errado, você faz de novo. Tapioca também é uma coisa que às vezes dá errado pra caramba aqui pra Malu, coitada. A ponto dela ter que jogar fora. No caso de fazer uma segunda fermentação na caixa, devo deixar o pão descansar? O pão ou a massa? Ou já levo para o forno em seguida? Porque olha só, você está emendando. A sua pergunta é: fermentei na caixa. No dia seguinte vou modelar. Posso modelar e logo assar? É isso que você quer dizer, né? Se você fermentou na caixa, você mesmo já sabe que você vai porcionar, deixar relaxar, modelar, e aí só você sabe como é que é o seu processo. Depende do pão que você está fazendo. Nanda, faço pão delicioso com fermento natural de litro. Você conhece? Eu conheço de vocês me falarem, tá? E eu tenho uma amiga que é dentista, cara, tem muito tempo atrás, eu me lembro que uma vez ela comentou que tinha um fermento aí que rolava pela família. A família dela é meio árabe. E tinha isso. Logo depois, assim, muito tempo se passou. Esse ano eu vi uma reportagem também de uma família lá árabe que tinha esse fermento aí que rodava e depois alguém foi me contar que era de litro. Eu acho que assim, tudo é válido, gente. Tem muita gente que condena hoje, né? Diz que só Levan presta. Eu não acredito nisso. Eu acho que assim, se você faz um longo processo, escolhe bons ingredientes, o produto vai ser bom, vai ser melhor que muita coisa que a gente tem por aí. Eu também não fico condenando o pão que vende lá no mercado, não. Acho que o pão que está lá no mercado, ele tem um motivo de existir. Né? Não é todo mundo que consegue fazer esse pão que a gente está fazendo, não é todo mundo que conhece, não é uma coisa acessível para todo mundo, nem todo mundo está afim de fazer, nem todo mundo está afim de comprar ou tem dinheiro para comprar esse pão, tá? Sendo barato ou sendo caro, não tem como atender todo mundo. Então a indústria às vezes existe para isso. Eu sei que tem muita gente que fala mal, é Plus Vita, não sei quem, as pessoas falam mal, Balduco. Gente, mas assim, tem tanta gente no mundo que se não fosse isso, como é que essas pessoas iam comer o pão, né?
A gente gostaria muito que todo mundo fizesse o pão legal, né? Fermentando o lombo, mas não é assim, né? No mundo não é todo do jeito que a gente quer. Nivaldo, me admira você fazer essa pergunta, Nivaldo. Autólise clássica por Calvel é somente água e farinha. Agora, se você quiser colocar, você coloca. Tá? Você é livre para fazer. Mas autólise sem sementes. Autólise é só farinha e água. Sheila, você viu? Para você deve ter clarado. Gente, a Sheila é de Londres. Brasileiros que moram em Londres. Cara, eu também achei que clareou para muita gente. Você que vende, principalmente, né? Porque eu sei que você tem aí seus reviews, tudo. E o universo onde você está aí é diferente. As coisas também são de altíssimo nível, mas eu tenho uma outra aluna também que mora nos Estados Unidos, que mesmo tendo umas coisas muito maneiras em volta, ela diz que onde ela mora não tem, então ela vende. Aqui em Fortaleza é sempre calor. Tem que fazer fermentação na geladeira? Você pode se adequar, porque assim, calor não quer dizer nada para mim. Calor é calor. Tem gente que sente calor com 27 graus, tem gente que sente calor só quando tá 40. A minha comadre, ela sempre vai pra praia e ela já é resistente ao calor. Então, quando eu vou pra praia com ela, que isso não acontece há milênios, né? Há milênios, olha a minha cutis, né? De quem não vai à praia nunca. Né? Posso até dizer que eu não sou do Rio de Janeiro, se eu ficar de boca calada. Então, o que acontece? Quando você não tem parâmetros de temperatura, não quer dizer nada para mim, tá? Então você tem que falar assim, aqui faz 32, aqui faz 40, 50. E assim, a gente sabe que a levedura Saccharomyces, que está lá compondo o nosso fermento, né? Ela gosta de fermentar loucamente. Acima de 24, 26, 28, 30, ela já está acelerada. Ela já está proliferando, fermentando, fazendo tudo, né? Então, se você estiver no muito quente, vai fermentar mais rápido. Se você quiser assar o seu pão no mesmo dia, é ótimo. Se você quiser fazer longa fermentação, é péssimo. Você vai ter que maneirar essa temperatura. Ou na geladeira, ou água. Eu sempre uso água gelada, tá? Por quê? Porque a minha farinha já está em 24. Então, se eu for usar uma água em temperatura ambiente aqui da minha torneira, que às vezes sai 30 graus, meu pão, minha massa só na autólise já vai estar com muito quente, tá? Então, assim, entendam, eu uso às vezes água gelada também por isso. Eu e quase todo mundo aqui no Brasil. Start do fermento biológico colocando água e farinha esperando reagir um pouco. É pré-fermento? Sim. Ou vale Olha, você está falando de duas coisas diferentes. Você perguntou o que é um pré-fermento, se é pré-fermento, sim, e se vale a pena misturar tudo. Gente, olha só, pré-fermento tem um propósito para você usar. Método direto é outra coisa. Pré-fermento você faz para quê? Porque você quer agregar sabor, você quer agregar outro tipo de coisa no seu produto, tá? E você não está trabalhando com fermento natural, você está fazendo um pré-fermento que vai trazer alguns benefícios para a sua massa, tá? No momento que você faz método direto, é método direto, ponto. É tudo junto. Você vai misturar e vai fermentar. Aí você tem a opção de fazer uma longa fermentação ou uma breve fermentação. Tudo depende do seu objetivo e do que você busca no seu produto final. Cadê? Experimentei a rosa. Não é, Nivaldo? Eu acho muito melhor que a Dona Benta, tá? Só para te contar aqui. A rosa branca é espetacular. Inclusive, eu vou ver se eu consigo a rosa branca premium, que aqui perto da minha cidade não tem. Mas eu já entrei em contato com o cara, acho que são sacas de 10 quilos. É muito boa. Foi graças à Parmita que eu abri o coração. Mas é que não tinha para vender aqui no Rio. Juro por Deus, não tinha. Tanto é que a rosa branca pastel também não tem aqui, não. Só tem a rosa branca normal. A premium só em saca. Não, gente, tem umas farinhas que agora. É porque assim, aqui acontece o seguinte:
Os supermercados, eles estão tipo cartelizados, né? O hortifruti é do Pão de Açúcar, todo mundo já sabe. E o Zona Sul, aqui no Rio, acho que ele comprou algum outro também. Então, são os mesmos produtos, é uma droga. Que quando eram donos variados, a gente tinha mais variedade. Agora não, agora é tudo a mesma coisa. Então, isso depende da cidade que vocês estão. Ah, tem o farinha pura aqui também. No farinha pura tem 5 estações, mas não tem sempre. Mas tem. Tem umas outras farinhas lá meio doidas, mas eu nunca usei. É porque tem umas farinhas também que são italianas, mas são ruins. Aonde acha a rosa? Cara, no mercado, no Pão de Açúcar, no Campeão, sempre tem rosa branca. Bom, eu moro em Botafogo. Assim, hoje por um acaso eu fui no Pão de Até Açúcar. na padaria tem rosa branca agora. É? Rodrigo falou que tem até na padaria. Que padaria? Daqui da esquina? É na esquina, Dona Mariana. Caraca. Bom, isso eu não sabia não, gente. Rodrigo que acabou de me falar. Nem sabia que vendia farinha na padaria. Olha que coisa. Não A sabia. padaria tá vendendo tudo. A Tem até pada- um pedaço de mãe lá. padaria tá vendendo tudo. É. Não, eu vou te falar uma coisa. Aqui em Botafogo tem no Campeão e tem na. Ai, no Pão de Açúcar. Só que hoje eu fui no Pão de Açúcar e não tinha, tá? Tinha outras coisas. Ai, que susto. Tinha outras coisas, tinha Sol, tinha uma outra Regiane, sei lá, umas farinhas estranhas. Que eu também não tô afim de ficar comprando pra arriscar, não. A hidratação dentro do forno é essencial. Hidratação ou vapor? Acho que é vapor, né? Normalmente, os pães de casca você precisa de vapor. A Anitta é ótima, mas eu não consigo comprar aqui, Doris. Mas eu fui para Cuiabá e eu usei a do meu amigo e é muito boa. E eu tenho um outro amigo que mora em Niterói, que é o Novik, que também usa e falou que, assim, 10, muito bom. Niterói acho que acha, tá? Deixei meu fermento na geladeira faz 9 dias. Agora posso alimentar e deixar doces da Carol. Eu nunca deixo o meu fermento em temperatura ambiente. Sabe por quê? Porque para mim temperatura ambiente não quer dizer nada. Temperatura ambiente você tem que me dizer qual é a temperatura. Porque assim, se você estiver num lugar que a temperatura ambiente é 18, 17, nossa, seu fermento pode ficar sempre em temperatura ambiente. De 18, 17. Agora, se você mora num lugar tipo eu, que a temperatura ambiente hoje estava quanto, Rodrigo? Mais de 30. Mais de 30. Não dá para deixar o fermento nessa temperatura. Não rola. Então eu coloco na geladeira. Aí eu tiro, alimento, deixo ele multiplicar, uso e tudo bem. E aí o resto eu guardo na geladeira. Mas assim, tem um povo que gosta de deixar em temperatura ambiente. Eu não sei que ambiente é esse. Juro para vocês. Vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. Vocês têm que começar a trabalhar com números. Ambiente não existe, frio não existe, calor não existe. Assei um pouco. Quantos minutos? Né? Também tem isso. Ah, eu assei um pouco. Será que tá bom? Aí eu fermentei algumas horas. Quantas horas? Nanda, minha focaccia, sigo sua fórmula. Ah, Ana, pelo amor de Deus, você já fez essa focaccia e já deu certo. Para. Ah, pelo amor de Jesus Cristo. Duvido que esteja com a casca grossa. Você está assando em alta temperatura. Você não está fazendo exatamente igual. Você é uma pessoa super rebelde. Já conheço você. Você vive mudando as coisas. Eu duvido que você está assando na mesma temperatura que eu falo e pelo tempo que eu estou falando e na mesma forma. Porque quando você fala assim, faço exatamente igual, é exatamente. É a mesma farinha, é a mesma hidratação, são as mesmas temperaturas, é a mesma forma, é a mesma temperatura de forno, é o mesmo tempo, é a mesma fermentação, tudo igual, até o fermento. Então, quando está tudo igual, sai tudo igual. Quando você varia uma simples coisa, já não sai igual. E eu duvido que você está errando por coisa que você está inventando ou que você está dando mole. Porque você já fez e já ficou boa, porque você já me mandou foto.
Rosa Branca tem um monte em Araras. Pois é, aqui não tem nada, Nivaldo. Assim, que bom para você, né? Sorte sua, porque aqui a gente padece com as coisas às vezes. Às vezes tem umas temporadas muito boas de ter tudo e às vezes tem temporadas horrorosas de não ter nada. Viu? Sabia que era vapor que você queria falar. Se não usar minha farinha por um mês ou mais, posso colocar na geladeira? Depende da região que você mora. Eu não boto nenhuma farinha na geladeira, a não ser centeio quando eu vejo que está ficando muito quente. Porque centeio é uma coisa traiçoeira. Centeio é muito traiçoeiro. Então, eu não consigo ficar com uma saca do início ao fim de centeio na temperatura ambiente quente aqui do Rio, porque está sempre mais de 24 aqui. E a farinha não pode ficar nesse tipo de temperatura. Eu não tenho como botar no ambiente climatizado de 16 graus a farinha. Não tenho. E a geladeira também não cabe. A geladeira é muito mais fria. Você vai pagar um preço por isso, né? Pode ser que dê uma ressecadinha. Então você tem que ter cuidado. A farinha, ela vem na embalagem que é propícia para ela ficar. Aquela embalagem, a saca, vocês veem que ela é furadinha. E acho que vem em saco plástico. Vocês já repararam que tem uns microfuros? Aquilo respira. Que precisa disso na farinha, tá? Quando a gente começa a inventar moda, a gente, de certa forma, altera o desempenho da farinha. Mas não é nada que vai morrer, não. Fica gostosa, mas fica rebelde. Eu sei que você é rebelde, eu te conheço. Depois que ele crescer. Pois é, entendeu? Temperatura muito alta também, né? Não sabemos o que é. Muito alta, muito baixa. É como se fosse aquele negócio, sabe aquela brincadeira do gato Mia? Né? Tá quente, tá frio. Pois é isso. A gente vai ficar brincando disso quando a gente não fala os nomes das coisas. Eu quero descer, esse troço não deixa eu descer. Não, não quero comentar. Você recomenda máximo de 24, tanto na autólise quanto na fermentação? Se tiver que pôr na geladeira, em quanto tempo? Então, eu não recomendo nada dessas coisas, não. Eu recomendo que você não passe. Eu não falo no máximo. Eu mesmo não chego nessa temperatura. Eu não gosto. Mas quem me conhece sabe por quê. Porque eu tenho todo um processo para esse tipo de recomendação. Mas as pessoas por aí, elas gostam de botar até em 26, 27. Eu acho essas pessoas meio loucas, mas elas gostam, entendeu? Então isso é particular. Eu não gosto de criar regrinhas para ninguém. Eu gosto de ensinar um método e dentro desse método a pessoa aprende a pensar e no momento que ela aprende a pensar, ela cria os próprios parâmetros dela, tá? Então quando vocês me perguntam uma sequência de recomendações, eu prefiro realmente não dar. Por quê? Porque vocês têm que ter um método completo. Para isso, geralmente, eu pego e faço um evento, que é a Semana do Pão em Casa. Aí vocês veem um pedaço, né, do que é, para ter uma noção. Né, e aí começa a pensar um pouco, né, a sair um pouco fora da caixa, dessa decoreba toda de quantas horas aqui, quanta temperatura aqui, que isso daí não faz ninguém pensar e fazer evoluir, não. Qual é o assunto da live? Menina, é o assunto que você quiser, desde que seja aqui pertinente, né? Senão eu vou ignorar você. É sobre pão. Sobre pão, sobre fermento. Aqui, ó, meu bicho. O que você acha da Mirella orgânica? Eu não gosto. É terrível, quando vocês me perguntam a minha opinião, eu falo mesmo. Eu gosto da biorgânica, das farinhas orgânicas brasileiras. Eu gosto da biorgânica. A Mirella eu não gosto. Por que eu não gosto da Mirella? Porque eu acho que ela envelhece muito mal, o pão. Ele fica seco. Não gosto. Sabe, sei lá. Eu prefiro a rosa branca. É porque às vezes a gente fala assim, orgânico é bom, nem sempre. Mas eu tenho uma amiga aqui, que é a Paty, ela adora orgânico, a Mirella. Isso é preferência, gente. Assim, como você me perguntou a minha opinião, eu tenho a liberdade de falar que eu não gosto. Mas ela não é ruim. Eu é que não gosto. 29 na minha cozinha. Tá quente, né?
Qual a diferença de Manitoba para da Levitate? Bastante, né? A diferença, né? Bastante. A Manitoba é um tipo de grão, a Levitate é outra, tá? Mas isso você pega e puxa a ficha técnica diretamente com a pessoa que vende. A Levitate as pessoas gostam muito de fazer panetone com ela, né? Mas eu tenho uma amiga que faz com Manitoba, não tem necessidade. Gente, isso tudo são grãos que são blendados, tá? Misturas de grãos feitas pelo moinho, e aí ele chega num determinado padrão e característica de farinha, tá? Se você deseja as diferenças, é só você solicitar para a pessoa que você está comprando a saca. Ela é obrigada a te passar a ficha técnica. A Levitate é como se fosse uma T45, né? Mas ainda prefiro a T45. O pessoal usa para viennoiserie. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a T45 esculacha. Eu acho. Né? Eu gosto mais. E assim, tudo vocês têm que pensar no custo-benefício, né? Às vezes vocês estão fazendo pão em casa, para que vai comprar uma saca disso? Né? Não tem necessidade. Moro no norte do Paraná, uns dias muito frios, outros infernais. Estou tentando montar meu processo para adaptá-lo à minha rotina. É isso aí. Gente, as pessoas fazem pão no mundo inteiro. As pessoas faziam pão assim antes de ter um monte de coisa. Baseado em quê? Em sensibilidade. Eu acredito nisso, que as pessoas que faziam antigamente, elas cultivavam e treinavam mais as habilidades de olhar, tocar e tirar suas próprias conclusões do que hoje. Hoje a gente fica muito mecânico e acaba não percebendo, né? A gente acha que porque compra uma determinada marca a farinha vem sempre igual e não é. A gente acha que porque faz tudo igual vai sempre dar igual e não é. Então a gente fica muito mecânico. Antigamente as pessoas eram menos, então as pessoas acertavam mais, porque elas estavam mais atentas ao processo e às pequenas modificações dentro do processo. Inclusive as pessoas estavam atentas às estações, né? Que a mudança da estação já fazia tudo ficar diferente. Essa fina também tem um aluno que usa e gosta muito. Eu não uso porque não tem aqui, mas já ouvi falar dela sim. Já tinha um teste de farinhas dela. Eu não consigo rodar isso aqui, que raiva. Gente, vou encerrar aqui porque o Instagram pode me derrubar e aí eu não consigo salvar a live, tá? Então vou encerrar aqui, amanhã eu volto. Pode ser que eu volte mais cedo, de manhã, não sei. Mas aí eu vou encerrar aqui e amanhã eu volto. Poxa, não posso. Vou pro WhatsApp conversar com você. Tchau, gente. Vou salvar aqui.